Toma-nos em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Está alto? Glória a Deus. Só está me ouvindo aí, irmão? Está me ouvindo aí, irmão? Glória a Jesus. Pegue a sua Bíblia e abra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer um estudo da carta de Paulo à igreja de Colossos. É uma carta que enaltece a pessoa e a obra de Cristo. É uma carta altamente cristológica. Se você gosta de estudar cristologia, você veio para o lugar certo hoje. Essa palavra é para você, porque Cristo é o centro, é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, tanto as visíveis quanto as invisíveis, sejam tronos, potestades ou principados, tudo é para Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, vamos ler o versículo 13 e o versículo 14 como ponto de partida, mas nós vamos falar de muitos versículos nessa noite. Amém? Versículo 13 diz assim: e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Lê comigo de novo o versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? A palavra de Deus é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma carta muito importante. Como eu disse, ela enaltece a pessoa de Cristo. É um tratado teológico escrito pelo apóstolo que vai trazer a compreensão da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E se você não sabe, 4 cartas Paulo escreveu em prisões. Paulo ficou por 2 anos em Roma em uma prisão domiciliar, o que não impediu Paulo de escrever, de edificar e de exortar as igrejas que haviam sido edificadas por ele. Mas você sabe que essa igreja de Colossos não havia sido fundamentada pelo apóstolo Paulo, porque a Bíblia diz aqui no versículo 7: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que vos é um fiel ministro de Cristo. Então Epáfras foi peça-chave para que a cidade de Colossos, Hierápolis e Laodiceia fossem evangelizadas. Mas aí diz o texto que algumas vãs filosofias, algumas teologias gnósticas, algumas ações judaizantes começam a invadir a igreja de Colossos. Imediatamente Epáfras vai para a cidade de Roma para buscar instruções ao apóstolo Paulo para retornar e dar continuidade à obra que havia sido feita naquela cidade. Mas você sabe que quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está sendo elevado, mais ou menos como ele disse, ao 3º céu das revelações de Deus. Porque se você ler a carta aos Efésios, como diz Martin Lloyd Jones, ele fala que a carta aos Efésios ela é a rainha das epístolas. Ela é a carta que te faz acessar as regiões celestiais. Quando Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, no seu versículo 6, que nós já ressuscitamos com Cristo e assentamos com Ele nas regiões celestiais, Paulo parece escrever literalmente das regiões celestiais em Cristo, porque ele tem uma compreensão do mistério a qual ele diz que lhe foi revelado, e ele era, aleluia, um canal de Deus para trazer esse mistério à igreja. Qual era o mistério que tanto Paulo falava? Porque sempre Paulo fala de mistério, mas o mistério que Paulo fala, que estava oculto desde a fundação dos séculos, era Cristo em vós, a esperança da glória. É o próprio Cristo reunido em um só corpo, gentios, romanos, bárbaros, citas e por aí vai, e eles adorando a Deus independente das suas indiferenças, e Cristo sendo cabeça desse corpo.
Então Paulo diz: este é o mistério que estava escondido em Deus e que agora foi me dado essa dispensação, e eu sou prisioneiro dele por causa dessa revelação. É por isso que Paulo poderia padecer cadeias, aflições, momentos difíceis, porque ele não estava apegado às circunstâncias, ele estava apegado à revelação que fora dada a ele. O projeto era maior do que a dor que ele passava, e quando o projeto de Deus é maior na sua história, não importam as circunstâncias que ele vai te levar, porque sempre você estará olhando para aquilo que Deus disse que vai fazer. Assim como ele diz: José, eu tenho um governo, aleluia, estabelecido para a tua vida. Você vai governar sobre o Egito. Deus dando visões a ele através de sonhos, mas Deus não revela o processo, mas Deus deu o projeto. E quando Deus dá o projeto, você pode ser vendido pelos irmãos, você pode ser jogado no calabouço, você pode enxugar no chão de Potifar, mas se o projeto é de Deus, Carabana, Xerignácia, Deus vai te honrar onde você estiver. Porque a gente acha que honra é lugar de destaque. Não, às vezes Deus te honra em cadeias, em aflições e em prisões. Eu cito ele aqui nessa noite. E Paulo escreve em prisões. Mas ele bem entendia quando ele escreve Romanos capítulo 8, no seu versículo 28, quando ele diz: todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo: as cadeias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As aflições cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu consigo entender que o salmista escreveu os salmos. Ele vai lá no Salmo 66, versículo 10, ele diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, nos afinaste como se afina a prata. Você sabe como o ourives fazia o processo de afinar, de acrisolar a prata na antiguidade? Hoje se faz assim, mas o processo é diferente. Ele pegava uma peça de prata, ele colocava em uma bandeja de barro e ele levava a fornalha. Quando a fornalha estava sendo aquecida, a peça de prata dentro do vasilhame de barro derretia. Na medida que ela derretia, ele ia afinando a prata, retirando as impurezas da prata. Depois de retirar as impurezas, ele tirava da fornalha e deixava ela secar. No momento que ela secava, ela se tornava em estado sólido novamente. Então ele pegava a prata e olhava para a prata. Se a prata refletisse a sua imagem, ela estava pronta. Agora, se ele olhasse a prata e ela não estivesse refletindo a sua imagem, ele fazia o mesmo processo. Levava a fornalha, derretia a prata e tirava as impurezas. E o salmista está dizendo: Deus, tu nos provaste como ourives, aleluia, prova a prata. O Senhor está levando a nossa vida na fornalha, retirando as impurezas, e só vai nos tirar dali quando refletimos a tua imagem. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3,18: nós estamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo, aleluia. Ele só tira da fornalha quando tiver imagem e semelhança de Cristo. Só tira da fornalha quando tiver a beleza de Cristo estampada na tua vida. Enquanto Deus vai dizer: ainda tem corrosão, ainda tem carrapicho, ainda tem coisa que precisa sair, ele não vai tirar. Aí lembra do processo do oleiro? Vai para a fornalha. Quando sai da fornalha, sai vaso pronto e vai para a prateleira, lugar de evidência. Só que antes de ir para o lugar de evidência, ninguém te viu na fornalha. Só que antes de ir para a prateleira, ninguém conseguiu ir lá dentro da fornalha que tu estava, porque era você e Deus. E quando é você e Deus, ninguém mete a mão no negócio. Podem orar, podem até te visitar, mas quando Deus está te separando para um momento privado, irmão, ninguém interfere. Por isso que às vezes é difícil, pastor, que a gente olha para o lado e diz: eu estou sozinho. Aí você acha que foi as pessoas que foram embora. Não, foi Deus que mandou. Porque enquanto tinha muita gente em tua volta, tinha muita opinião. Tinha muita gente dando palpite. Mando que a Sérvia
influenciando você. Aí eu tenho que tirar você desse campo de influência. Enquanto você não for maduro e puder resistir àquilo que está vindo de fora, vem para a fornalha. Sai da fornalha. Aí é lugar de evidência. Vai para a multidão, porque já tem estrutura, já sabe apanhar, já não é mais influenciado como antes. Aquilo que doía, às vezes não está doendo mais hoje, porque antigamente você ainda era um menino, aí ele te ensinava como menino, mas hoje, aleluia, ele não te tem mais por inocente. Irmão, estou sentindo uma presença aqui. Louvados, levanta a tua mão por um minuto. Libere, adore ele, adore. Você veio aqui cultuar também, eu culto não é só eu, é você também. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fica tranquilo, nas cadeias que Deus te colocou vão vir as maiores revelações. Paulo em cadeias escreve e vem as maiores revelações, aleluia. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ele está preso, mas ele está dizendo: eu não estou preso a esse tempo, eu estou nas regiões celestiais em Cristo, e aqui eu já sou abençoado. Então quando eu olho para as cadeias, eu não me assusto. Você está entendendo essa dicotomia? Você está entendendo esse paradoxo? Porque crente hoje em cadeia, ele fala, tem alguma coisa errada. E até a gente de fora julga, opa, está em cadeia, tem alguma coisa errada. Mas não sabe ele que lá na cadeia, Jesus desce na sala dele, Jesus fala com ele face a face, Jesus traz mistérios insondáveis, traz a ciência e as riquezas que estão escondidas em Cristo, e ele só está crescendo. Eu separei uma frase interessante de C.S. Lewis, de um livro interessante que ele fala um pouco, o problema do sofrimento. E ele tenta trazer, dentro de um viés teológico, científico, a importância do sofrimento. E quando a gente fala de sofrimento, a gente rejeita, a gente aborta isso. Porque também tem um livro de Philip Yancey, que ele fala da importância da dor. E antes de falar teologicamente, ele fala cientificamente. E ele diz que o nosso corpo é espetacular, porque o teu corpo, todo ele é cheio de sensores de dor, todo ele. Esses sensores, eles emitem alertas que alguma coisa está com problema. Por exemplo, os órgãos internos do seu corpo, se você abrir a sua pele e tocá-los, você não sente dor nos órgãos, porque os órgãos, eles não têm sensores de dor. O coração não tem sensor de dor, o rim não tem sensor de dor. Os sensores de dor através do sistema nervoso estão na pele, não nos órgãos. Então, se o coração está passando por um problema, ele precisa tomar emprestado a dor do sensor que está nessa área do peito para sinalizar que é um problema. Aí você já começa a entender que a dor é necessária. Você até louva a dor, porque se não for a dor, você morre. Porque a dor é um sinal de alerta que alguma coisa precisa ser tratada, alguma coisa precisa ser investigada. E quando Deus permite as dores, Ele está emitindo um sinal que existe algo específico na sua história que Ele precisa tratar. Existe algo particular na tua vida que Ele está te trazendo ao centro da vontade dEle. Isso pode doer, mas a dor não é para a morte, a dor é para a edificação, a dor é para a vida, é para a saúde espiritual. Porque se essa dor não viesse, você continuava do mesmo jeito de sempre. Aleluia. Se essa dor não viesse, se a porta não fechasse, você não orava como está orando. Se a porta não fechasse, você não estava lendo a Bíblia como você está lendo. Se existe uma deformidade em nós, é bênção quando chega até nós. Se a gente não vigiar, a gente cai. Porque, irmão, escuta aí, quando a bênção chega, redobre a atenção, seja vigilante, porque quando está chegando a bênção, a gente afrouxa. Quando está chegando a bênção, a gente ora menos, a gente busca menos. Aí parece que Deus olha de cima e diz: eu vou ter que fechar algumas portas, eu vou ter que mudar um pouco o cenário da história dele. Sabe por quê? Deus prefere te ferir do que te perder. Glória a Deus. É, pastor? É. Aí eu tive que cuidar de uma pessoa distante, conversando com ela, dentro da palavra. Mora lá pela região dos lagos. A conheci, estive lá e preguei nesse lugar. Mas Deus trabalhou, foi bênção. Só que ela sentou para conversar comigo, para falar de uma teologia que a igreja dela ensinava a ela, e me assustou.
uma teologia que dizia: não pode sofrer. Se tiver dor, se tiver passando no deserto, se tiver sem dinheiro, se tiver sem carro, se tiver sem casa própria, Deus não está contigo. Essa era a teologia da igreja. E ela passando desertos, aflições, e ela olhava para dentro de si e dizia: Deus não está comigo, Deus não está na minha vida. Eu tive que levar 1 hora conversando com ela dentro da Bíblia, explicando que Deus prova os seus. O próprio Davi disse: Senhor, foi bom ter sido afligido para que eu pudesse conhecer os teus caminhos. Deus aflige, aflige. 1 Pedro capítulo 2, o que ele diz? Você já leu lá, a partir do versículo 18? Ele fala sobre a instrução de servos. Ele continua dizendo ali, ó: se alguém, um senhor, sendo bom ou mau, injuriar você, fizer você padecer, sofrer aflições injustamente, se alegre. Por quê? Porque Deus se agrada de alguém que padece injustamente. Glória a Deus. Você consegue explicar esse texto para mim? Se você puder, eu te entrego o microfone e você me explica. Deus. Aleluia. Deus se agrada que um justo sofra injustamente. É louvável diante de Deus. Mas por que é louvável diante de Deus que alguém sofra injustamente? Mas antes disso ele diz: que glória há no pecador que, pecando, sofre pelo seu pecado. Não tem glória nisso. Matou, vai para a cadeia e vai pagar os anos de cadeia. Agora, se você não fez nada, se você falou, se você não falou, se você não tomou, se você não fez nada, e aí estão se levantando contra você, fique tranquilo, Deus vai te justificar. Quando Deus entrar nesse negócio, aleluia, e os inimigos estão se levantando, porque ele quer agir. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Se os inimigos da casa estão se levantando, silêncio. Não abra a tua boca, fique quieto, vá para a oração, não se distraia, porque isso está vindo para te distrair. Não se distraia, continue em oração, continua jejuando, continua buscando, porque no tempo certo, Deus vai dizer: prepara uma mesa diante dos teus inimigos, porque todos vão sentar e vão comer daquilo que eu estou te dando. Aí vão se arrepender e vai ter conversão na casa. Olha que coisa tremenda. E se bobear, vai ser teu melhor amigo lá na frente. Irmão, dá para entender esse negócio? Isso é evangelho. É coisa de doido ou não é? Olha para o teu irmão e vê se ele tem cara de doido. É crente, irmão. É crente. É por isso que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, eu não estou me lembrando muito bem, mas é mais ou menos assim: que eu me fiz de louco para ganhar. Você lembra desse texto? Não vem, irmão. Se não vem, vamos voltar para cá. Então olha aí o que C.S. Lewis diz sobre o sofrimento. A segurança e a felicidade que todos buscamos nos são negadas por Deus pela própria natureza do mundo. Vou repetir: a segurança e a felicidade que todos buscamos nos são negadas por Deus pela própria natureza do mundo. O que C.S. Lewis quer dizer? Ele está dizendo que nesse mundo você não terá segurança, você não terá a paz que excede a todo entendimento humano. Esse mundo só tem te oferecer aflição. Porque depois que Adão caiu lá em Gênesis, Deus falou para ele: a terra vai produzir para você agora espinhos e abrolhos. A terra vai ser hostil a você. Então C.S. Lewis diz: Deus nos nega ter segurança e paz por meio desse plano natural e desse mundo. Por que ele faz isso? Porque senão você faria do mundo o seu baluarte, a sua segurança, o seu estandarte. A tua segurança, o seu baluarte, o seu estandarte está em Cristo. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7: a paz que excede a todo entendimento humano guardará os vossos entendimentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra guardar no grego usada por Paulo é a mesma que quer dizer levantar trincheiras contra o ataque do inimigo. Paulo está dizendo: a paz de Deus que excede a todo entendimento vai levantar trincheiras, aleluia, e vai te proteger do ataque do maligno que vem na sua mente e vem nas suas emoções. Se ele sabe como te prostrar, ele sabe que é na mente e nas emoções. Então ele diz: a paz de Deus que excede o entendimento vai bloquear isso, vai ser uma muralha de proteção, e o inimigo não vai romper essa muralha. Então ele continua dizendo, C.S. Lewis: o nosso Pai nos refresca na jornada, nos fornecendo algumas estalagens agradáveis.
mas não nos encoraja a estabelecer a nossa segurança nisso. Terá momentos de refrigério? Com certeza. Você vai ter amigos, você vai amar pessoas, você vai ver jogo de futebol, você vai fazer muita coisa boa, você vai viajar, você vai fazer muita coisa boa. Mas sabe o que ele está dizendo? Tua segurança não está nisso. Aleluia. Tua salvação não está nisso. Aleluia. Então isso, aleluia, não pode ser ponto de apoio para você dizer: olha como eu sou feliz. Isso aí é uma coisa pálida, isso é passageiro, é bom, mas não é eterno. Aleluia. Só que nós valorizamos o tangível, o concreto, e desprezamos o espiritual. Porque o concreto é imediato, o tangível é imediato, e o espiritual é semeadura. Eu vou repetir para você entender. O tangível e o concreto. Você pega, compra, vende, negocia agora. No espiritual não é assim. Semeia primeiro, volte chorando com a semente, mas ao seu tempo ela vai brotar. É fácil isso, irmão? É fácil? Deixa eu voltar aqui. Então, voltando para a introdução da carta, primeiro Paulo está preso. Em cadeias ele escreve. Como eu disse, a igreja foi fundada por Epáfras. Epáfras vai até Roma, se comunica com Paulo, pega as instruções, mas quando Roma descobre que Epáfras está aliado a Paulo, Epáfras também vai preso. Sendo que Epáfras, mesmo preso, Paulo escreve para exortar, consolar e edificar a igreja. E a carta que Paulo envia por meio de Tíquico e Onésio. Só que o interessante é que essa cidade de Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Estava mais ou menos a 9 quilômetros de Herápolis e de Laodiceia, que você conhece essas cidades. Laodiceia é aquela igreja morna, que não era nem quente e não era fria, mas também foi uma igreja evangelizada por Epáfras. Olha a importância de Epáfras na história. E Herápolis era uma cidade muito próxima. Como ela era conhecida? Primeiro, Herápolis era conhecida pelas fontes termais de águas quentes. Colossos era conhecida pelas fontes termais de águas frias. E quando as águas de Colossos e de Herápolis se reuniam e desciam por um arqueduto que terminava em Laodiceia, ela chegava morna. Então Jesus usa a geografia do lugar para dizer: essa mesma água que vem de Colossos e de Herápolis e desce na cidade de Laodiceia, mornas, imprópria para o uso, assim são vocês diante de mim, quando vocês são indiferentes, quando vocês estão mornos. Eu vou vomitar vocês, eu vou lançar vocês fora de mim, porque Deus tolera o frio e ama o quente, mas Deus não aceita amor. Deus tolera o frio, porque uma hora o frio fica quente, o quente fica mais quente, mas e o morno? Esses dias eu entrei no carro, peguei uma garrafa de água, estava trabalhando, só que a água foi ficando, ela ficou morna. Irmão, quando eu tomei o primeiro gole, na mesma hora me deu um jogo de vontade de vomitar, e veio essa palavra na minha memória: água morna causa isso em você. Imagina Jesus olhando para a tua vida e vendo você morrer. Então nós precisamos ser fervorosos na fé, como labaredas de fogo, como diz o Escritor, a carta aos Hebreus. Se tem fogo na tua vida, se tem unção, irmão, você precisa deixar o Espírito Santo fluir, como o pastor disse. O que Deus te deu, o que Deus está fazendo na sua vida, tudo não converge só em você, passa por você e alcança o irmão que está ao seu lado. Então, se Deus está te dando mais unção, se Deus está te dando mais sabedoria, se Deus está te dando mais entendimento, é porque alguém vai precisar disso. Então, como foi dito, Epáfras fundou, e o evangelho percorreu por toda a Ásia. Como Epáfras foi evangelizado por Paulo? Porque ele tinha um apreço muito grande pelo apóstolo Paulo. Como o evangelho chega à vida de Epáfras? Quando você lê Atos capítulo 19, no seu versículo 10, diz assim: todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. E tu sabe que o ministério de Paulo na cidade de Éfeso foi muito frutífero. Primeiro ato de Paulo é quando pisa em Éfeso. Ele chega e vê 12 discípulos de João Batista. Ele pergunta: em que batismo sois batizados? Eles dizem: no batismo de João para o arrependimento. Ele diz: vocês já conhecem o Espírito Santo? Eles dizem: nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Paulo diz: faz rodinha, junta todo mundo aqui que hoje vocês vão provar do fogo. Paulo ora, o Espírito Santo vem sobre ele e eles profetizaram. Aleluia.
cheios do Espírito Santo. Aí começa a marca do ministério de Paulo. Não termina aí. Paulo começa a evangelizar a cidade. Na medida que ele evangeliza, os mágicos, idólatras, começam a abandonar os seus livros de magia, levam em praça pública e queimam os livros e retornam ao evangelho. Porque avivamento é isso, é retorno à palavra. Os avivamentos que acontecem do século XVIII para cá, com George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, todos começaram com um retorno à palavra de Deus. A reforma protestante começa com um grande avivamento, quando Lutero é iluminado por um raio, quando ele olha Romanos e diz: o justo viverá pela fé. Na medida que ele lê essa palavra, ela incendeia o coração de Lutero, e ele mergulha a examinar, a investigar e a meditar nas Escrituras, e Deus rompe a Alemanha com um dos maiores avivamentos da igreja. Igreja avivada gosta de mensagem, gosta de palavra, gosta de sentar, pegar caderno, pegar lápis, pegar o zap e anotar tudo que o pastor está falando, porque a igreja avivada tem fome de ouvir o evangelho. Igreja não avivada, ela se alegra com tudo, menos com o evangelho, menos com a palavra. Porque o momento da palavra, como dizemos, é o momento mais importante do culto, é o ápice do culto, é o momento que Deus decide cativar o seu coração a Ele, é o momento que Deus decide levar o seu entendimento totalmente cativo para Ele. E na medida que Ele traz cativo, você agora é escravo, você agora é servo, e se é servo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Então o evangelho chega a Epáfras. Epáfras é evangelizado por esse grande avivamento que acontece na Ásia. A consequência disso são discípulos. E os discípulos começam a pregar o evangelho. Perceba, não só Paulo funda igrejas. Epáfras começa a edificar e começa a pregar, e automaticamente igrejas vão nascendo, porque isso é fruto de avivamento. Agradeça a Deus por cada igreja que tem, aleluia, no seu bairro. Isso é fruto de avivamento de alguém que foi resgatado pela mensagem de Deus. Então Epáfras é evangelizado, mas Paulo agora precisa retornar e escrever essa carta para combater algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro, Paulo combate as heresias que tentam se infiltrar na igreja. Colossenses capítulo 2, no seu versículo 8, diz assim: Paulo adverte a igreja de Colossos contra as filosofias e as vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Colossenses 2,16 também diz, e fala do legalismo judaico sobre a guarda de sábados, sobre comer, beber ou dia de festa. Então, primeiro, existe um legalismo judaico entrando na congregação. Não coma isso, não toque isso, não prove isso, guarde o sábado, guarde festas e guarde tudo isso. Então muita gente prega a guarda do sábado, porque nós não guardamos o sábado e tampouco guardamos domingo. Porque todos os dias são guardados para Deus desde o dia do nosso nascimento. Domingo é uma data importante porque os apóstolos se reuniam para adorar a Deus aos domingos. Mas agora nós não guardamos mais dias. Todos os dias pertencem a Deus. A segunda, a terça, a quarta. Porque se a gente pregar isso na igreja, as pessoas vão pensar que culto para Deus é só domingo, culto para Deus é só quarta. Não, culto é segunda também, culto é na terça também, culto é na quarta, culto é na quinta, culto é a semana inteira. Aleluia! Agora, o pensamento central dessa carta é interessante, que Paulo começa a destacar algumas virtudes de Cristo. E a primeira virtude, Colossenses capítulo 2, no seu versículo 9, é o que ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou ler mais um, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primeira palavra usada aqui, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra é usada por 2 vezes na carta dos Colossenses, a palavra primogênito. Primeiro ele diz, ele é o primogênito de toda a criação e o primogênito dentre os mortos.
Por que ele é primogênito? Não porque foi criado, mas sim porque a herança vem primeiro ao primogênito. Então, quando ele foi levado à cruz e morreu, foi crucificado, ele levou cativo o cativeiro, e ele recebeu, aleluia, a chave da morte, a chave da vida, como Paulo diz em Efésios, que depois da crucificação, Cristo desceu às partes mais baixas da terra, levando cativo o cativeiro, dizendo: ei, Satanás, tu não tem mais poder sobre essa humanidade, porque veio o resgate. Agora eu quero fazer uma afirmação, quero que você pense nessa afirmação. Deus não criou o homem para salvá-lo. Pensa aí quando eu vou tomar uma água. Você concorda? Sim, tem um ali que concorda. Glória a Deus, senão eu estava perdido aqui. Deus não criou o homem para salvá-lo. Esse não é projeto original de Deus. Salvação nunca foi projeto original de Deus. Pastor, então qual era o projeto original de Deus quando criou o homem? Porque Deus nunca ia criar o homem para depois salvá-lo. Ele cria perfeito. E quando ele cria perfeito, ele lança o propósito: dominai, sujeitai todas as coisas. Te dei o governo da criação. A criação está debaixo do governo que foi estabelecido a você, porque eu te dei unção para isso. Só que o pecado deforma o homem, e o pecado o torna escravo daquilo que deveria governar. O pecador está escravizado pela terra. O pecador trabalha pela terra, soa pela terra, busca pela terra, vive pela terra e morre pela terra. O liberto está na terra, é peregrino, como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, passa por aqui, cumpre as suas responsabilidades de cidadão, mas sua pátria não é aqui. Oh, aleluia! Sua cidade celestial não está fundamentada aqui, está nos céus, aleluia, uma herança incorruptível. Estudando, eu aprendi que existe uma carta do 2º século de Diógenes, que não era cristão, uma carta importantíssima, um documento muito importante, que ele fala a respeito do comportamento desses cristãos, que ele dizia que era uma pseudo-heresia, mas ele começa a enaltecer o comportamento deles. Ele diz: eles vivem dentro da sociedade, cumprem as suas responsabilidades, mas parecem não pertencer a esse governo. Meu irmão, quem está dizendo isso é ímpio. Diógenes, busca essa carta, vai lá no Google, bota Carta de Diógenes do 2º século, você vai ver um texto deste tamanho, ele falando a respeito do comportamento da igreja e o quanto ela incomodava aquela sociedade pagã. Então, irmão, isso é o Evangelho. Só que a Bíblia diz aqui em Colossenses, como eu li, o qual Cristo é a imagem do Deus invisível. Você sabe que antigamente o rei, ele tinha um anel de autoridade. Nesse anel de autoridade tinha um brasão da família. Quando ele escrevia uma carta, ele colocava uma cera líquida especial, e quando aquela cera líquida estava selando a carta, ele vinha com o anel, com um brasão, e ele prensava aquela cera líquida, e ela ficava com a imagem do brasão da família. A mesma coisa é o que acontece nesse texto. Deus é o Deus invisível, jamais visto por ninguém, mas Deus se fez conhecer por meio da pessoa de Jesus Cristo. O Deus invisível se fez conhecer por meio do verbo criativo. O invisível se tornou visível por meio de Jesus. É por isso que o evangelista João, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Porque o homem não tinha uma compreensão do que realmente era Deus, a não ser o que recebia-se no Velho Testamento, de leis, de mandamentos, de todo o procedimento de santidade em Levítico 19. Mas de repente o Criador, que está sentado no trono, resolve descer, encarnar em forma humana e trazer uma das maiores revelações. Cristo encarnado, aleluia, isso é uma das maiores revelações de Deus para a humanidade. Só que nem todos entendiam esse processo, porque em João capítulo 14, a partir do versículo 8, diz assim: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-me o Pai? Jesus está dizendo: quando você olha para mim, o verbo
encarnado, você está olhando para o próprio Deus. Aleluia. Você está vendo uma das maiores revelações que Deus deu à humanidade. Se Salomão pudesse dimensionar naquela oração que ele fez, na inauguração do templo, ele diz: Senhor, Tu és um Deus que não habita em templos feitos por mão de homem. E ele começa a dizer: Tu não podes pisar esta terra. E ele começa a orar, não sabendo ele, aleluia, que uma era de tempo, Deus deixaria o seu kairós de glória e viria no cronos do homem, aleluia, padecer, sofrer, ser humilhado para resgatá-lo. Isso é humilhação. A gente põe playback, a gente adora, a gente dá glória a Deus. Jesus veio à terra e também foi adorado e também foi humilhado, mas toda adoração recebida por ele nesse plano não conseguia alcançar a boa música que tinha no céu de adoração ao seu nome. Porque Isaías, quando teve uma revelação, ele diz: eu vejo serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e eu vejo que toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, se tem coisa boa no céu é música, se tem coisa boa no céu é adoração, se tem reverência é no céu que ela acontece na sua plenitude a Deus. Então, irmão, isso é humilhação, é Deus deixar o seu plano de glória, deixar o seu trono. Aí Isaías diz: ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. Quando ele diz ele tomou sobre si, ele está falando do resultado do pecado, e o resultado do pecado era dor. E quando ele vai para a cruz, ele não toma o pecado em si, mas ele toma sobre si, porque ele era imaculado, ele não podia tomar em si o pecado. Já que ele não pode tomar em si o pecado, ele diz: o castigo que deveria vir sobre vocês virá sobre mim. Então, sobre Cristo foi as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Tudo que você deveria passar, irmão, ele passou por você. Toda dor, toda aflição que você deveria sofrer por conta da tua desobediência, ele diz: eu vou pagar o preço por você. Aleluia. Quando ele vai para a cruz, ao ponto de ser moído, antes de morrer, ele diz: a missão ainda não está completa. Antes de morrer, ele brada e diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele brada: tetelestai, ou seja, paguei a conta da humanidade. E paguei com preço de sangue. 1 Pedro diz: não foi com prata e com ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, se você pode adorar a Deus por essa tão grande salvação que Ele te deu, por um minuto diga: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me deu vida e vida em abundância. E Paulo vai enaltecendo a pessoa de Cristo. Ele não termina aí não. Ele vai para o capítulo 1, versículo 16. Ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele diz: tudo foi criado por ele e para ele. De que forma? João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí vou dar mais um para você. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O que está dizendo aqui? Está dizendo que Jesus é o verbo criativo de Deus. Lembra de Gênesis? Quando Deus olha o caos, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, no seu original: e a terra se tornou vazia, um caos, se tornou por um acidente. Se torna um acidente, um caos, uma escuridão e trevas. O próprio Deus vem na criação e diz o texto: e disse Deus, haja luz. Só que a palavra e disse Deus
Ele está liberando a sua palavra, o seu verbo. Cristo está sendo emanado sobre a criação. O verbo criativo está dando ordem ao caos. Paulo, entendendo muito bem isso, ele diz: todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Jesus é o verbo criativo. Continua, Colossenses 1,17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. A palavra subsistir quer dizer coesão, ordem, harmonia. Ele está dizendo: todas as coisas do macrocosmo, do microcosmo, estão em ordem, estão em coesão na pessoa de Jesus Cristo. Você já percebeu que, olhando para a galáxia, o Sol, como a maior estrela do universo, ele arrasta todo o sistema solar com a sua força, e os planetas vão fazendo todo o seu movimento em torno do Sol, e você percebe que nenhum planeta está desalinhado, nenhum centímetro para a esquerda e nenhum para a direita, porque se a Terra estivesse a alguns centímetros próximo do Sol, seríamos queimados pelo seu calor. Tudo está coeso, tudo está em ordem, tudo está em harmonia. Quem está sustentando isso? O Verbo, a palavra, o Cristo. Porque um planeta não se choca com o outro nesse movimento? Porque tudo está coeso em Cristo. Se houvesse um viés de mácula no caráter de Cristo, todas as coisas entrariam em colapso na terra e na criação. Você pegou isso, irmão? Não preciso dizer isso de novo. Se houvesse algum detrito no caráter de Cristo, todas as coisas entravam em desordem. Só está em ordem porque Ele é santo. Só está em ordem porque Ele é onipotente. Só está em ordem porque Ele detém toda a força, todo o poder e toda a glória. E por isso que a criação gera. Ei, irmão, como eu estou sentindo Deus hoje. É por isso que a criação gera. Paulo diz: a criação está gemendo com dores de parto pela vinda do seu Criador para ser redimida. Mas por quê? Porque ela foi afetada pelo pecado e pela iniquidade. Ela geme para ser redimida pelo Criador. É por isso que a terra está dando sinais. Tertuliano, o teólogo do segundo século, vai sistematizar, vai elaborar a doutrina da Trindade. Ele fala algo interessante. Ele diz que a natureza é um esboço profético das ações de Deus. Parece que ele leu Romanos capítulo 1 no seu versículo 20, quando Paulo diz: pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se veem e se entendem pelas coisas que foram criadas, e todo homem se torna inexcusável ou indesculpável diante de Deus. Paulo está dizendo que os atributos divinos de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se veem pela criação, porque a criação denuncia o seu Criador. E ele diz: todo homem é indesculpável, porque a criação está anunciando: existe um Criador. A lei da causa e efeito. Qual é o efeito? É a terra. Qual é a causa? O Deus Criador de todas as coisas. Big Bang não pode dar a forma de toda essa existência, aleluia, que está acima da nossa compreensão. Se a causa não for Deus, você não consegue me explicar de outra forma como que essa coisa que é coesa, que é simétrica, chamada universo, pode existir. Como que as pessoas podem dizer, porque examinando a natureza, você pode perceber Deus. Os polígonos de neve, que a gente não vê neve, mas você sabe que quando as neves caem do céu, elas têm formatos de polígonos, os seus lados são na mesma medida. Irmão, como pode o universo ser tão simétrico? Aleluia, Deus. Como pode a teoria de Pitágoras achar conceitos matemáticos na natureza? Verdade. Porque Deus é simétrico, Deus é perfeito. E quando Ele cria, Jesus, Ele transfere a sua perfeição. E Ele diz: existe, Paulo dizendo, olhe para a criação e veja, existem sinais que Deus está dando por meio da criação. Lembra que eu falei de parábola? O que é uma parábola? É o próprio Jesus usando elementos naturais para levar você a elementos espirituais, entrando no seu mundo por meio de elementos naturais pela parábola, para tirar você dele e elevar você ao campo sobrenatural.
Ou seja, a parábola está usando esboços da natureza para trazer uma verdade celestial que nós não a compreendemos se não for a revelação do Espírito Santo. Então a terra está dando sinais há muito tempo. Tanto que Jesus diz aos fariseus: ei, vocês olham para o céu e dizem que vai chover, vocês sabem discernir o tempo, mas vocês não sabem compreender os sinais da vinda do Filho do Homem. Se você estiver desapercebido, você não percebe. É por isso que o homem do campo, ele consegue contemplar Deus mais do que o homem da zona urbana. Porque na zona urbana a gente está cercado de prédios, a gente está cercado de arranha-céus, mas o homem do campo consegue olhar para o rio, consegue olhar para as montanhas, consegue olhar para as árvores e dizer: existe um Criador por trás de tudo isso.